Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Bom, hoje o tema da noite é esse daí que vocês estão vendo no quadro, né? A gravidez indesejada e o aborto. Creio eu que, ao eleger esse tema, o Divaldinho deve ter pensado aí no que deve estar acontecendo nesse mundo em relação ao aborto, né? E o aborto, normalmente, a pessoa decide pelo aborto em virtude de uma gravidez indesejada. No mundo, tem 77 países dos 193 que são livres, aceitam, dão liberdade para a mulher fazer o aborto quando ela bem desejar. Recentemente, na França, o direito ao aborto passou a ser uma garantia constitucional. Na semana passada, a França elevou o aborto à garantia constitucional. Na América do Sul, também mais de 7 países liberam o aborto. No Brasil, o aborto ainda é crime. Mas o fato é que, sendo crime ou não, as pessoas fazem o aborto. As mulheres fazem o aborto. E estima-se, né, porque como ele é crime, não tem uma estatística perfeita para dizer quantos ocorrem no Brasil por ano. Mas estima-se que no Brasil se faça mais de 1 milhão de abortos por ano, abortos clandestinos. Então é um tema que realmente a gente precisa discutir. A gente precisa tratar com bastante consciência, com bastante clareza, e saber o que é que a nossa doutrina fala a respeito do aborto. Normalmente, a gravidez ela é planejada. A pessoa se casa ou numa produção independente, mas ela é planejada, é uma coisa que a pessoa está buscando quando ela se sente num certo grau de maturidade, ela e o companheiro resolvem, então, pela gravidez. Mas tem casos que isso ocorre sem que haja um planejamento. Como fazer? Como que as pessoas reagem diante disso, né? Então, na primeira parte, nós vamos estudar essa questão dessa surpresa da notícia de uma gravidez que não estava planejada. A gravidez não planejada, ela pode se tornar um momento de imensa culpa, tanto para o casal quanto para a mulher que está grávida. Nós conhecemos inúmeros métodos contraceptivos e hoje há campanhas, né, até na rede pública de saúde, a pílula, a camisinha e tantos outros métodos contraceptivos. Mas o fato é que, talvez por uma questão cultural, o Brasil ainda não consegue dar os passos que ele precisa na educação sexual para que se possa evitar a gravidez. E evitar a gravidez, tem nada, o Espiritismo não tem nada contra isso. Não tem nada. Usar os métodos contraceptivos não afronta. A doutrina espírita não tem nada. Ao contrário. Se a gente pegar um livro que é do Rodolfo Caligares, que chama Vida em Família, ele fala que as gravidez, elas têm que ser planejadas mesmo. Que nós não somos reprodutores como os animais, que solta a cria quando tem uma certa idade, ela se abandona para o mundo. Nós temos a vida moral, né? E paternidade, maternidade, é missão. Então, o Rodolfo Caligares, ele diz assim, que a gente deve ter os filhos no espaçamento e na quantidade que a gente possa cuidar, que a gente possa desempenhar bem a missão que é a paternidade. Então, planejar não tem problema nenhum. A discussão que se tem é em relação à pílula do dia seguinte, se ela é abortiva, se ela não é. Tem uma corrente que diz que não, tem uma corrente que diz que é, porque ela impede a nidação. A nidação é quando há a fecundação, a célula ovo ela vai se alojar na parede do útero e a pílula do dia seguinte ela impede que essa célula ela se aloje ali e que ocorra a nidação. Mas é uma discussão que tem aí, mas o fato é que planejamento familiar é muito aconselhável até, para que as pessoas possam ter os filhos na medida e na condição que elas têm de desempenhar essa missão, porque educar, meus irmãos, educar é uma tarefa extremamente difícil. E é uma tarefa que não pode ser terceirizada. Muitas vezes, o que acontece? Principalmente nessa vida moderna,
há uma tendência de se terceirizar a educação. E educação não se terceiriza. Educação é essencialmente para o pai e para a mãe. Eles que têm que desenvolver essa atividade educacional dos seus filhos. Por isso que é bom que eles saibam quantos podem ter e quando podem tê-los, né? Para que eles possam bem desempenhar essa missão. Porque quando essa missão não é bem desempenhada, há sofrimento de toda sorte. Há sofrimento para o filho e há sofrimento para os pais, para a família também. Bom, a gravidez, sendo desejada ou não, sendo uma surpresa ou não, o fato é que existe uma coisa linda ali. E o que é essa coisa linda? É a geração de uma vida. Então, gerar uma vida sempre é um momento mágico, seja a gravidez planejada ou não. Então, a gente precisa olhar para a gravidez indesejada com esses olhos também, de que é um momento mágico, porque a mulher está gerando uma outra vida. Bom, aí é o seguinte, mas o que fazer? Quando vem a surpresa? Né? Ainda quando a pessoa é sozinha, quando ela não tem um companheiro, não tem uma companheira, o que fazer quando vem essa notícia? Aqui a gente vai ver alguns conselhos que a psicologia dá, os médicos dão, para a pessoa que se encontra nessa situação. Então, lá, primeiro passo, tomou um susto? Tá bom, espera, respira. Ninguém nunca deve tomar nenhuma decisão quando está com a sua condição emocional abalada. Nem quando está muito feliz, nem quando está muito triste, ou quando está muito assustado. É melhor aguardar, espera a coisa passar, espera acalmar, respira. E aqui há um conselho muito interessante que eu vi, que é o seguinte, espera fazer o primeiro ultrassom. E quando vê um coraçãozinho batendo ali, ó, o coração da mãe muda, as coisas mudam de figura absurdamente, né? Então, olha lá, é uma nova fase da vida que você vai trazer uma outra vida e que vai ser superado aquele susto, né? É uma bênção essa gravidez. Segundo ponto, né? Se é o casal, tem que falar para o companheiro, se hoje também não precisa ser casal para ter filhos, né? Hoje a coisa é bem mais liberada, então tem que contar para o pai o que está acontecendo. Ele tem que saber, ele tem que participar dessa fase da gestação, né? Desse serzinho que está sendo gerado, né? Então é importante ter essa parceria para enfrentar junto esse primeiro susto, né? Procurar um médico de confiança. Por quê? Porque o pré-natal ele precisa ser feito o quanto antes, esse acompanhamento médico da gravidez, né? O médico também pode falar dos sentimentos que a pessoa está tendo, o mix ali, ele fala até do mix de sentimentos, porque são sentimentos variados. Tem sentimento de alegria, de felicidade, de culpa, de medo, né? Isso pode ser conversado e pode ser enfrentado. Pensar também que a saúde do bebê é o que mais importa. E contar para a família, ter o apoio da família. Antigamente era mais difícil, né? Porque quando uma pessoa tivesse um filho fora de um relacionamento, né? Era uma vergonha para a família. Era isso. Hoje isso não acontece mais, né? As pessoas, graças a Deus, estão mais preocupadas com a própria vida do que com a vida alheia. Então isso não acontece mais. O que tem que se fazer? Contar para a família. E todo mundo ali participar desse momento feliz que é trazer mais um membro para a família, né? E, né, consolidar esse relacionamento. Bom, mas muitas pessoas não passam por essa fase e optam pelo tal do aborto. E o que é o aborto, na verdade? O aborto é a interrupção da gravidez que não permite que o bebê venha ao mundo. O aborto é só isso, interrompeu-se a gravidez e ela não consegue ser levada a cabo até que o bebê venha ao mundo com vida. Tem três tipos de aborto. O espontâneo, quando por uma questão orgânica qualquer, ele ocorre sem vontade de ninguém, né? Ele ocorre espontaneamente, é uma questão de natureza puramente material. O acidental, que pode ser decorrente, como o nome diz, né? De um acidente, de uma coisa que aconteceu imprevista que levou a mulher a perder o bebê. Ou o provocado. O que a gente vai realmente tratar na noite de hoje é esse que é o provocado, né? E nesse caso aí, há uma morte proposital da criança. Ainda no ventre da mãe,
por vários meios aí, uso de medicamentos, substâncias ou procedimentos cirúrgicos. Nós vamos abordar justamente esse aborto que é o provocado. Um fato que a gente precisa entender, porque aqueles que defendem o aborto falam, a mãe que decide porque ela quer, o filho é dela, ela que está gerando, o corpo está dentro do corpo dela, ela que resolve. E há um alerta aqui muito grande, tá? A mãe gera um novo corpo, mas aquele corpo não é parte dela. Então, para deixar muito claro, está aí, o feto é apenas parte do corpo da mãe? Não. A partir do momento da concepção, forma-se um outro ser geneticamente único, distinto de seus genitores. Durante a gravidez, o feto se desenvolve dentro do corpo da mulher, mas não faz parte dele. Antes e depois da gravidez, o corpo da mulher terá os mesmos órgãos e tecidos, mas dentro do ventre dela é gerado um novo ser com constituição física própria. Então, o feto não é parte do corpo da mulher. É um novo ser que está sendo gerado dentro do corpo da mulher. Isso é muito bom que fique claro. Por quê? Para a gente discutir se essa mãe tem o direito ou não de tirar essa vida que ela está gerando. Bom, aí a gente pergunta, e no Brasil é permitido o aborto? O Brasil, em regra, o aborto não é permitido. O aborto é crime. É crime contra a pessoa, é crime contra a vida. O Supremo Tribunal Federal está adiando esse julgamento, mas eles estão para decidir, por uma questão de pressão religiosa, eles não decidem. Mas desde o ano passado está para ser pautada essa decisão do Supremo Tribunal Federal se no Brasil vai ou não descriminalizar o aborto. Descriminalizar o aborto não é legalizar, é simplesmente dizer que ele deixa de ser crime, que a pessoa que fizer o aborto não vai cometer um crime perante as leis brasileiras. E há uma tendência muito forte do Supremo Tribunal Federal dizer que vai descriminalizar mesmo o aborto. É que a pressão dos segmentos religiosos é muito grande, mas há uma tendência. Então, eles estão adiando aí há muito tempo o enfrentamento dessa questão. Bom, mas mesmo no Brasil, tem casos em que o aborto é permitido pela lei. É no caso em que a gravidez possa implicar em risco de vida para a gestante, para a mãe, e no caso da gravidez indesejada decorrente de um estupro. Então, nesses dois casos, a lei permite que o aborto seja feito de forma legal e ele não constitui crime. E tem mais um que foi criado, aí, entre aspas, pelo Supremo Tribunal Federal, em 2012, que é o tal do aborto eugênico. Esse aborto eugênico é quando o feto é anencefálico. O que é isso? Quando o médico constata, por exames, clinicamente, que o feto não tem cérebro. E o feto sem o cérebro, ele não vai sobreviver. Na ciência, tem alguns relatos que pode ter sobrevivido por 12 horas, 15 dias, mas o fato é que ele não vai vingar, ele não vai sobreviver. Então, em 2012, o Supremo Tribunal Federal também disse que esse tipo de aborto não é crime. Tá? Então, essa é a legislação brasileira. Agora, nós vamos tratar do aborto à luz do Espiritismo. E por Espiritismo, o aborto sempre será crime? Há questões que podem ser relevadas, não pode? É o que a gente vai estudar nessa noite agora. Então, lá, a doutrina espírita é contra o aborto. E por que ela é contra o aborto? Porque ela é uma doutrina espiritualista e reencarnacionista. Esses são os motivos principais. O que é uma doutrina espiritualista? É uma doutrina que acredita na vida depois da morte. Então, nós somos espiritualistas. Acreditamos que a vida não termina no túmulo, que a vida continua depois da morte. E é uma doutrina reencarnacionista, ou seja, nós somos criados simples e ignorantes e a nossa evolução, que todos nós tendemos, que a lei do progresso é uma lei de Deus, vai nos conduzir inelutavelmente à condição de um espírito puro, que se caracteriza por saber tudo de todas as coisas. Então, nós vamos saídos da ignorância, não vamos chegar a essa condição. Isso a gente faz através dos processos reencarnatórios.
Ontem a gente estava fazendo uma palestra sobre por que a doutrina espírita é consoladora, e eu estava afirmando que se a gente não acreditasse na reencarnação, nós não conseguiríamos entender um atributo da divindade que é ser soberanamente justo e bom. Nós não conseguiríamos. Onde a gente consegue entender a justiça de Deus se a gente não acreditar na reencarnação? Não tem como a gente acreditar nisso. Então, somos uma doutrina reencarnacionista porque ela é a mais lógica que tem. Porque quem não acreditar na reencarnação tem duas outras opções. Ou acredita na ressurreição da carne, que é o espírito, o corpo ressurgir quando Jesus reaparecer na Terra, ele que foi decomposto, aquele corpo que já se decompôs, ele reaparece. Ou então a gente tem que acreditar no materialismo, que é a crença do nada, ou seja, morreu, acabou. Então, a nossa lógica, a nossa razão, obviamente que nos leva a acreditar na reencarnação. Por esses dois fundamentos, a doutrina espírita é eminentemente contra o aborto. E aí nós vamos trazer mais alguns fundamentos que nos dão sustentáculo para enxergar a lógica dessa questão que é ser contra o aborto. Então, olha lá, no capítulo 11 de A Gênese, e na questão 344 de O Livro dos Espíritos, né, os Espíritos, eles narram para a gente, eles descrevem o processo da encarnação do Espírito, né, dando a ideia de que a vida começa com a concepção. Se a gente for estudar o que é a concepção, nesse sentido que está no Livro dos Espíritos, nada mais é do que a fecundação. Quando ocorrer a fecundação? Quando ocorre a fecundação? Quando o espermatozoide, ele fecunda o óvulo. Quando o espermatozoide atingiu o óvulo, aconteceu a fecundação. No sentido que está no Livro dos Espíritos aqui, que a gravidez começa na concepção, é justamente esse momento, quando há a fecundação. Tem uma outra corrente que entende que a concepção ocorre quando houver a nidação, ou seja, já houve a fecundação, formou-se a célula-ovo, né? O espermatozoide fecundou o óvulo, formou-se a célula-ovo, e essa célula-ovo ela colou na parede do útero. Então, aí se fala já na concepção nesse momento. Mas, para o que está no Livro dos Espíritos, a concepção é o momento da fecundação. Então, a gravidez começa com a concepção, ou seja, com a fecundação. E daí, o que acontece? Quando há a fecundação, a gente vai ver agora, ó, questão 132 do Livro dos Espíritos. Mais um motivo que a gente vai elencar aqui para repudiar o aborto, tá? Então, olha lá, nós acabamos falando, né, que a reencarnação é um processo de educação do espírito, né, de elevação do espírito. Então, na questão 132, Kardec pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação? Por que os espíritos encarnam no mundo material? Para quê? O que Deus quis com esse instituto da encarnação? Qual que é o objetivo dela? E os espíritos estão dizendo aí, ó, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha lá que nós falamos, ó, simples e ignorantes, vamos encarnando, aí, né, encarna uma vez, depois reencarna, e aí a gente vai chegando à perfeição. Para uns, a encarnação é expiação. O que é expiação? É acertar-se com a lei. É resolver uma afronta que eu fiz à lei em outra vida, eu vou me acertar agora com a lei de Deus. Para outros, né, é uma missão. O que é missão? Ele vem com um objetivo, ele encarna. A missão normalmente é para aqueles espíritos mais evoluídos. Qual é a missão deles? Ajudar na evolução daqueles que estão em determinados planetas menos evoluídos. Então a gente tem inúmeros exemplos de espíritos que encarnaram na Terra por missão. Eles não tinham mais o que espiar, eles não tinham mais o que se acertar com a lei. Eles vieram justamente para puxar a evolução do mundo terreno. Mas olha só, olha essa parte agora da resposta que é bastante interessante para a nossa atenção. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da vida, da existência corporal. Então, o espírito, para ele sair da ignorância e chegar à perfeição,
ele precisa da encarnação porque é ela que o expõe às vicissitudes da vida material que ele precisa sofrer para aprender, para se educar, para chegar mais rapidamente à evolução. Então, é uma necessidade que a gente tem de encarnar para nos tornarmos criaturas cada vez melhores. Tá bom, ainda vem na questão 880 mais uma outra questão que os Espíritos nos colocam, que nos mostram veementemente a necessidade da vida terrena. Então, olha lá. Qual é o primeiro de todos os direitos do homem? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer sua existência física. Então, olha lá, o maior direito que a gente tem, isso aqui está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o maior direito que o homem tem? O de viver. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Nós precisamos da vida terrena justamente para quê? Para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos, para chegarmos à perfeição. Por isso que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem mesmo nós temos o direito de tirar a nossa vida. Já estudamos o suicídio aqui, que a doutrina espírita também é contra o suicídio, né? Então, ninguém tem direito de tirar a vida própria ou de outrem. Tá bom, agora ainda para a gente aprofundar mais no estudo aqui. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, como eu disse agora há pouco, 344, a concepção aí, leia-se, fecundação. Mas não se completa senão no momento, no instante do nascimento. Então, começa lá na concepção, né, na fecundação, e vai se completar com o nascimento com vida do infante, do bebê. E é importante, né, porque quando é que começa a educação de uma criança? Deve ser antes dela nascer, através da educação dos próprios pais, né? E aqui no centro nós temos uma coisa interessante, que sabendo da concepção, a mãe já pode vir para cá fazer o quê? A evangelização no ventre. Olha que coisa fantástica, o avanço da doutrina espírita. Já começa a fazer a evangelização no ventre da mãe. E é uma coisa avançada que a gente tem aqui na nossa casa espírita. A minha filha fez, a minha neta, quando ficou sabendo da gravidez, ela veio fazer. Uma amiga foram até o fim aqui, fazendo a evangelização no ventre. Ou seja, já preparando esse espírito que está prestes a nascer para os reveses da vida. E esse momento aí que a gente fala da concepção até o nascimento, para o espírito, parece que não, mas é um momento difícil. Por que é um momento difícil? No Livro dos Espíritos mesmo, eles falam que para o espírito é mais difícil reencarnar do que desencarnar. A gente tem muito medo da morte, mas a gente devia ter mais medo da encarnação. E sabe por que eles falam isso? Porque eles falam assim, que quando o espírito encarna, ele está indo para a batalha. Quando ele vai para a batalha, ele não sabe ainda o que vai acontecer. Se ele vai sair vencedor, se ele não vai. Quando ele desencarna, ele está retornando da batalha. Então, esses instantes para o espírito, eles são cruciais. Ele está passando por um momento de perturbação, de esquecimento do passado, miniaturização do perispírito. É um momento de incerteza para ele. Por isso que é importantíssimo, né, que se mantenha a paz no lar durante a gravidez, que se mantenha o equilíbrio, que se pense coisas boas, que converse com esse serzinho que já está ligado ali e prestes a chegar. É um momento todo de preparação que se precisa fazer. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Olha lá, então, esses laços fluídicos, houve a concepção, já tem um espírito ligado a esse corpinho que está se formando ali. Já tem um espírito ligado. Esse laço fluídico, é lógico, no começo da gravidez, ele é mais sutil, ele é mais solto, ele é mais longo. Conforme a gravidez vai passando, esse laço fluídico vai se encurtando e vai se fortalecendo.
até o nascimento com vida da criança, onde se completa esse processo. E aí ela dá os primeiros gritos, ela já está no número dos vivos, sendo um servo de Deus. Bom, aí nós vamos ver, deixa eu ver se é aqui mesmo, é isso mesmo. Aí nós vamos ver o Kardec perguntando assim, o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Aqui, provavelmente, a pergunta aí está dizendo assim, do aborto espontâneo, né? O que acontece? Por uma causa material, uma causa qualquer, essa gravidez não consegue ir adiante. Aquele espírito não estava ligado por laços fluídicos, aquele corpinho que estava se formando? Estava. O que acontece com o espírito, então, se esse corpo morre antes da gravidez ser levada a cabo, a termo? O que ele faz? Escolhe outro. O que ele vai fazer? Está na vida espiritual ainda, recobra a sua consciência e vai escolher uma nova oportunidade para poder reencarnar ou encarnar na Terra. É isso que acontece. E lá, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Por que acontecem essas mortes? Qual é a utilidade disso? Então, na verdade, olha o que os espíritos respondem. Na grande maioria dessas mortes prematuras, há uma imperfeição da matéria, ou seja, há um defeito congênito ali que impediu que essa gravidez fosse levada adiante. Mas por que acontece então? Tá tudo bem. Ali, vamos falar de uma gravidez planejada ou não. A gente criou a expectativa de um serzinho que vem, se prepara tudo, né? A família toda em festa, em alegria, e de repente há um aborto espontâneo. E aí todo mundo fica naquela tristeza. E por que isso aconteceu? Para o espírito, o que vai acontecer? Ele vai escolher um outro corpo, uma nova oportunidade de reencarnar. Há uma imperfeição da matéria, mas há uma coisa mais além disso, não há? Há uma prova para os pais, para os familiares, é uma prova para eles, né? Toda aquela preparação, aquela expectativa que está sendo frustrada por uma imperfeição da matéria. E aí, normalmente, vai se tentar uma nova gravidez para levar a cabo aquele desejo tão grande de gerar a vida, né? De constituir a família. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? É uma pergunta que Kardec fez. Olha lá, está ligado só por laços fluídicos. O feto já tem uma alma? Essa alma já está incorporada àquele corpo? Ou já está? Não. Essa alma, na verdade, ela está ligada por laços fluídicos. Mas a gente não pode afirmar que o espírito, que aquele feto, já tem uma alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Aquela encarnação ela está em processo, e vai se completar com o nascimento com vida. Então os espíritos respondem aí, o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então, ele só está ligado àqueles laços fluídicos que vão se encurtando até que haja o completo nascimento com a vida, aí o espírito está ligado definitivamente com o corpo. Aí a gente pode dizer que realmente ele tem uma alma. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Olha só, né? Isso aqui nós estamos falando em 1857, um pouquinho antes, que estava na elaboração do Livro dos Espíritos. Mas hoje a medicina desenvolveu-se tanto, que hoje já é... Ali ele está falando que naquela época já podia, mas hoje, com muito mais razão, você pode saber se aquele feto tem ou não tem condição de vingar. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, em 2012, acabou permitindo o aborto anencefálico, quando o feto é anencefálico, o aborto eugênico, ele acabou permitindo. Então, hoje a ciência tem muito mais condição de saber se aquele feto vai ou não vai vingar. Olha lá, então ele está perguntando, naquela época ele já estava perguntando,
Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. E com que fim isso acontece? Para quê? Para que uma gestação frustrada, aquela expectativa toda frustrada, se aquele feto não vai vingar? Isso acontece frequentemente e Deus o permite lá como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Olha só, agora há pouco nós falamos, é prova para os pais. E estávamos esquecendo que é prova também para o espírito. Por quê? Porque quando a gente volta à vida espiritual, passa aquilo que a gente fala perturbação da morte, o espírito recobra a sua consciência numa plenitude exacerbada. E muito melhor do que quando ele está encarnado, essa consciência do espírito. Porque o corpo para o espírito, ele representa como se fosse uma prisão. Fora do corpo, o espírito tem as faculdades muito mais aguçadas. E o que ele faz, então? Ele vai planejar a sua próxima reencarnação. Ele vai analisar como foi a última encarnação dele, o que ele conseguiu melhorar, o que ele faliu, e ele começa a planejar a sua próxima. Mas só que o planejamento dessa próxima reencarnação ele está vinculado a compromissos que esse espírito tem. E normalmente os compromissos estão no âmbito familiar. Então ele vai programar a sua reencarnação junto com aquelas pessoas que ele necessita conviver para o seu melhoramento, para a sua aceitação, para apoio dessas pessoas, que o lar é isso. O que é o lar? O lar são espíritos afins que reencarnam para se ajudar mutuamente. Tem gente que fala assim, não, o lar só reencarna inimigos do passado para se aceitar. Se fosse isso, não tinha uma família em pé. Não tinha. Porque lá onde a gente se ama já é difícil conviver. Você imagina se as pessoas se odiassem. Eventualmente, pode acontecer que no lar tenha um que destoe do padrão. É óbvio. Mas por quê? Porque é um espírito mais necessitado que precisa estar naquele meio para se melhorar também. Mas, em regra, o lar é um ambiente de amor, de paz, de respeito, né? E isso vem da misericórdia divina para ajudar a gente a vencer as nossas provas aqui na Terra. Então, imagina para o espírito, quando ele prepara tudo isso, ele planeja, é esse corpo, é nessa família, e no meio desse curso aí, essa expectativa é frustrada. Para ele, o que é? Tá bom, ele vai ter que tomar outro corpo, mas ele retorna, ele vai ter que planejar, ver o momento oportuno para poder reingressar na carne. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Aí está muito claro, né? É um aborto espontâneo, ele vai, a existência nula, que ele tem que recomeçar, ou seja, vai procurar uma outra oportunidade, um novo corpo para reencarnar. Só que quando o aborto é provocado, não é bem assim. Quando o aborto é provocado, pode ser que esse espírito não se conforme com isso, porque ele não teve todas as suas expectativas frustradas, mas agora não por uma questão natural, mas por uma vontade da mãe que não desejava. Quando a gente fala da mãe, né, não é só da mãe, não, né? Do pai, né, que não desejava aquela gravidez. Então, quando isso acontece, isso pode desencadear, não estou falando que desencadeia, mas pode desencadear um processo obsessivo. Por quê? Porque ele pode não perdoar aquela criatura que impediu que ele viesse a lume, que ele tivesse a vida. Isso pode desencadear. Então, aqui a gente está falando do aborto espontâneo, mas no aborto provocado ainda tem esse risco de se provocar um processo obsessivo em que aquele espírito que encarnar se torna um inimigo daqueles que impediram a sua encarnação. Bom, e aí vamos lá. Agora nós vamos enfrentar a questão do aborto provocado na doutrina espírita também. Olha lá. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Olha lá. Qualquer que seja a época da concepção, aborto provocado, impediu essa gravidez, isso é um crime? Kardec que está perguntando. E aí vem a resposta. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. E olha só, há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Quando se transgride a lei de Deus é incomensurável, né? Então, o aborto, como qualquer outra transgressão à lei de Deus, também é um crime. E olha que coisa interessante. A mãe ou qualquer pessoa, ou seja, aquele que induz ao aborto, aquele que faz o aborto, né?
A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, é de clareza solar essa resposta dos Espíritos, né? Aquele que colabora, aquele que provoca, quem faz o aborto, aos olhos de Deus, está cometendo um crime porque está transgredindo uma lei de Deus. Transgredir uma lei de Deus, ele tem que se acertar com a lei, não tem outro caminho, né? Tem que haver um acertamento com essa lei. E aí, muitas vezes, a gente espia essa falta, passa por uma prova para se acertar com essa lei. Mas o fato é, o Espiritismo é eminentemente contra, porque é uma transgressão grave que impede o espírito de ter a oportunidade de se melhorar. Se a encarnação é feita para levar a criatura à perfeição e você provoca um aborto, não permite que essa criatura venha cumprir o seu desiderato aqui na Terra, se está cometendo um crime contra a lei de Deus. E aí na 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Esse é o único caso que o Espiritismo aceita o aborto. É o único caso. Por quê? Porque os Espíritos partem do princípio que é melhor preservar a vida daquele que você já conhece a daquele que você não conhece. E outro dia eu vi uma explicação super legal sobre isso. Falei, olha, essa mãe, né, que teve que preservar sua vida, sofreu um aborto por preservar sua própria vida, ela pode, no futuro, tentar uma nova gravidez, né? Então, por isso que o Espiritismo, nessas condições, ele diz que não é crime aos olhos de Deus sacrificar a vida do nascituro para preservar a vida da mãe. É a única exceção que a doutrina espírita oferece. Mas o fato, meus irmãos, é que se no Brasil tem mais ou menos 1 milhão de abortos por ano, deve ter mulheres católicas, espíritas, evangélicas fazendo o aborto. Deve ter, né? E aí, como que a gente faz? Ah, tá bom, eu lá na minha juventude perdi a cabeça, cometi um aborto, e daí? A gente vai carregar essa culpa para o resto da vida? Não, como qualquer outra transgressão à lei de Deus, nós precisamos ter consciência. Consciência, transgredir a lei, transgredir, eu tenho que acertar, tenho que me acertar. Eu tenho que reparar essa falta, eu tenho que começar a fazer um processo de acertamento com essa lei. E aí a primeira coisa é o auto-perdão. Não adianta a gente ficar se condenando para o resto da vida qualquer falta grave que a gente tenha cometido. Porque cometer faltas graves, gente, é natural da própria situação que o ser humano se encontra aqui na vida terrena. Nós estamos num mundo de expiações e provas. A vida não oferece facilidade para ninguém. E a gente não é fiscal das consciências alheias para julgar as pessoas, para condenar ninguém. A gente não sabe a situação que aquela criatura estava vivendo naquele momento. Mas o fato é que se transgrediu a lei, tem que se acertar. Não tem, isso chama lei de causa e efeito. E as leis de Deus são imutáveis. Ah, eu transgredi a lei tirando a vida do meu semelhante. Ah, eu transgredi a lei furtando os bens do meu patrão. Eu transgredi a lei de qualquer outra forma. O que a gente tem que fazer? Acertamento, arrependimento e reparação. Não tem outro caminho para nós. E olha a vantagem que o Espiritismo nos oferece com essa questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Porque eles nos garantem que esse acertamento com a lei pode ser feito ainda nessa existência. Se a gente errou, temos que nos auto-perdoar, procurar não incidir mais no erro e corrigir aquilo que nós fizemos. Não tem outro caminho para nós. Então, lá na questão número 1000, olha lá, já desde essa vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Posso, já nessa vida. E olha o que os Espíritos respondem. Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgatais mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois de morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço,
apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Aí vem a parte mais importante, ó. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, isso é um alento para a gente. Eu cometi qualquer erro que eu tenha cometido na minha vida. Me auto-perdoar, não incidir mais nesse erro, me arrepender, continuar vivendo, reparando. Como é que eu reparo uma falta? Fazendo bem, não importa quem. Quanto mais bem a gente fizer, mais as nossas faltas serão apagadas. E a gente retorna à vida espiritual com Deus nos amando da mesma forma. Deus ama, o nosso Deus, ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que pune. Ele é um Deus misericordioso. Ele conhece a natureza do ser humano. Então, se erramos, vamos nos arrepender, vamos procurar melhorar, vamos começar a reparar. E a gente retorna à vida espiritual em condição melhor do que a gente veio. O caminho é aberto a todos. Basta que a gente queira, basta que a gente tenha consciência de que somos ainda espíritos errantes. Mas o Espiritismo abre essa porta para nós da compreensão. E quando a gente compreende, o sofrimento é diferente. O sofrimento, ele cumpre o seu papel, que é o de educar. Então, que nós possamos valorizar a vida, que a gente possa realmente lutar contra o aborto, que a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas que pensam em fazer o aborto, que têm essa ideia, tirar essa ideia da cabeça deles, dizendo o quão importante é a vida para a criatura, para o espírito evoluir. Né? Reverenciar, louvar a vida, é o maior bem que nós temos e que nós, então, possamos preservá-la em qualquer que seja a circunstância. Muita paz a todos.